Na imensidão das montanhas de um remoto território do oeste americano, onde o céu se funde com a terra numa paleta de cores vibrantes, havia um lindo Mustang negro. Sua pelagem brilhante refletia o reflexo do sol e seus olhos, como duas ânforas escuras, guardavam uma sabedoria ancestral e um espírito indomável. Ninguém conseguia domá-lo, muitos tinham tentado, mas ele era rápido e feroz, deixando um rastro de feridos e corações quebrados por onde passava. O Mustang, conhecido na comunidade como Sombra devido à sua cor e agilidade, simbolizava a liberdade e a resistência. Para aqueles que viviam nos arredores, ele não era apenas um animal, mas uma lenda viva. Histórias eram contadas ao redor das fogueiras, descrevendo seus poderes e sua beleza, mas também seu caráter indomável. A cada intento falho de captura, a Sombra se tornava mais mitológica. Certa manhã, após uma noite de tempestade, um jovem chamado Lucas se aventurou a explorar as colinas. Desde criança, ele ouvira sobre Sombra e, inspirado pelas narrativas de coragem e liberdade, decidiu que ia ser o primeiro a domar aquele espírito selvagem. A determinação ardia em seu coração como uma chama interminável. Se o homem não pode domá-lo, ele pensou, talvez o amor e a compreensão pudessem. Lucas, com sua alma pura e olhos brilhando de expectativa, fez do Planalto sua casa temporária. Ele estava ciente dos perigos, mas a esperança alimentava seu espírito. Nos primeiros dias, observou Sombra à distância, admirado com a maneira como o cavalo se movia, como se dançasse sob o céu azul. Cada centelha de sua liberdade era um lembrete do que ele mesmo desejava viver, sem amarras. Tarde após tarde, ele se estabeleceu em um perímetro seguro, conversando com Sombra, trazendo frutas e grãos. Tudo isso na esperança de criar um vínculo. As visitas se tornaram um ritual sagrado. Cada dia trazia um novo desafio. O Mustang parecia testar a paciência de Lucas, correndo em círculos, relinchando como se risse dos esforços humanos. Com o passar do tempo, uma conexão começou a se formar. Sombra começou a se aproximar, atraído pela calma e confiança que emanava de Lucas. Era como se o coração do homem fosse um espelho, refletindo a liberdade que o cavalo tanto valorizava. Tanto um quanto o outro, feridos e solitários, encontraram um eco nos olhos um do outro. Após semanas de paciência e determinação, Lucas decidiu que era hora de dar o próximo passo. Ele se aproximou lentamente, estendendo a mão, o coração batendo descontrolado. Sombra parou, encarando-o com curiosidade. Então, houve um momento de silêncio. O jovem soube que, se aquela conexão era verdadeira, nada poderia ser forçado. E se a liberdade fosse o maior presente, ele não deveria roubar isso do cavalo. Foi então que Lucas percebeu que a verdadeira sabedoria não estava em domar Sombra, mas em aprender com ele. Ambos eram viajantes em um mundo repleto de ondulações e desafios. Assim, optou por apenas estar ali, respeitando o espaço daquele ser grandioso. Ele sorria. Aquela liberdade compartilhada era mais doce do que qualquer corrida emocionante. Os meses foram se passando e a relação evoluiu. O Mustang negro, agora mais amigável, permitia que Lucas o tocasse. Ele tinha aprendido a confiar e, com isso, os muros de desconfiança começaram a ruir. Lucas sempre lembrava-se de contar histórias e falar de seus próprios sonhos à Sombra, como se fossem companheiros de jornada. Num desses dias ensolarados, enquanto se aproximava da encosta da montanha, Lucas teve uma ideia. Se ao menos pudesse montar Sombra uma vez, não para domá-lo, mas para sentir a liberdade da cavalgada sob o sol. Respeitosamente pediu ao cavalo. Com um toque suave, Sombra aceitou. Lucas subiu em seu dorso e, pela primeira vez, a sensação de voar, de liberdade, se alastrou em seu corpo. Os dois cruzaram os campos como se fossem uma extensão um do outro. Ventos gelados dançavam através de seus cabelos e suas almas se misturavam na euforia do momento. Eles não eram apenas um homem e um cavalo, mas um símbolo de união e respeito pelas aspirações individuais de cada um.
Era mais do que uma vitória, era a confirmação de que a confiança e o amor sempre prevalecem. Mas, como em toda boa história, as nuvens começaram a se acumular no horizonte. A fama de Sombra chamou a atenção de muitos caçadores e domadores que sonhavam em capturá-lo. Os rumores espalhavam-se como fogo em palha seca. Lucas, ao perceber a ameaça, decidiu que deveria proteger seu amigo em primeiro lugar. Ele não podia deixá-lo ser escravizado pela ganância humana. Compreendendo o que precisava fazer, Lucas preparou-se para a fuga. Juntos, eles atravessariam o vale e buscariam a liberdade nas montanhas além. Para o mundo, Sombra poderia ser apenas um cavalo indomável, mas para Lucas, ele era a essência do que significa ser livre. Na calada da noite, quando as estrelas chiavam como segredos sussurrados, Lucas e Sombra partiram galopando com o vento. A alegria e a tristeza se misturavam em seu coração. Era um momento de libertação, mas também de despedida. Lucas sabia que a liberdade significava viver no presente, sem promessas de voltar. Com os caçadores em seu encalço, eles galgaram a encosta das montanhas, o horizonte se iluminando à medida que a primeira luz da manhã surgia. O cavalo negro disparou como uma sombra contra a paleta crescente de tons laranja e rosa. Lucas sentia a adrenalina pulsar, mas, ao mesmo tempo, havia algo tênue na atmosfera, como se toda a natureza estivesse neles, torcendo por suas vidas. Nesse momento, Lucas decidiu que, junto com Sombra, ele não seguiria apenas o caminho da fuga. Iria lutar por equilíbrio entre liberdade e segurança, permitindo que as tradições e a conexão entre homem e animal evoquem algo ainda mais belo. Ele não poderia salvar Sombra de um mundo que, pela liberdade, pagava um alto preço, mas poderia lutar ao lado dele. Os desafios os levaram a vales desconhecidos, campos vastos e trilhas íngremes. Cada passo se tornava uma nova defesa de um lugar que poderia oferecer paz e segurança. Juntos, começaram a criar um lar em meio às montanhas, onde a natureza se tornava sua aliada e a liberdade verdadeira um preceito sagrado. As semanas viraram meses e o elo entre Lucas e Sombra se fortaleceu. Eles descobriram um espaço mágico, a pequena clareira cercada de árvores. No centro estava um lago cristalino que refletia a liberdade em suas melhores formas. Era ali que fielmente viveriam, longe dos caçadores e das armadilhas de um mundo dominado pela ambição. As lendas de Sombra continuaram a crescer, mas agora estavam imersas na relação do homem que nunca tentou domá-lo, mas que, ao contrário, aprendera a amá-lo. Permitiram que as vozes do vento e os sussurros das árvores contassem suas aventuras. Eles tornaram-se consciência de um mundo em harmonia, mostrando que mesmo o espírito mais indomável poderia encontrar respeito e amizade. Através do tempo, a história de Lucas e Sombra continuou a ser contada para as futuras gerações. Um testemunho da força de laços que não são forçados, mas, como a natureza, são construídos, crescem e florescem em liberdade. Um legado que resistiria ao tempo.